Crucificação. Crucificação é, sem sombra de dúvidas, algo que não combina com o YouTube, não combina com Instagram, não combina com rede social. Não combina com um ambiente no meio do qual se faz necessária uma certa dose de empolgação e de convite à interação como joias ou compartilhamentos. Ninguém quer compartilhar a barbárie da crucificação. E o que a gente vai fazer nesse vídeo hoje é adicionar à nossa bagagem algumas coisas que nos façam entender melhor o que foi a crucificação, algumas coisas que nos façam respeitar essa sexta-feira tenebrosa, esse dia escuro, esse ato na história da humanidade que é o clímax de um comportamento absolutamente cruel na antiguidade e o clímax da crueldade humana que Deus resolve precisamente entregando a si mesmo numa cruz. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. E nele eu falo de teologia e de Bíblia todos os dias, e hoje não é uma exceção. Quando a gente fala de cruz e de crucificação, quem acompanha o canal com mais frequência deve já estar acostumado com o fato de que eu sempre digo que a crucificação não é um instrumento penal judaico, mas um instrumento penal romano. É um instrumento de execução de pena capital de Roma, durante, é claro, o primeiro século. Então, quando eu falo de execução capital, pena de morte, não era a única possível execução de pena de morte no Império Romano, era certamente a mais cruel, embora a pena de morte seja sempre algo de cruel. Embora eu sempre diga isso não significa que a cruz tenha sido introduzida na história pelos romanos, não. A gente tem vários registros que apontam para a crucificação sendo desempenhada no Império Medo-Persa. Então, quando a gente fala de Império Medo-Persa, a gente está falando daquela turma que batalhava contra diferentes cidades-estados gregas, pelo menos é assim que isso fica mais conhecido no nosso ciclo mais básico de ensino, ou mesmo no ensino médio, quando a gente fala das guerras médicas. Eu sei, quando a gente fala de ensino médio, nem todo mundo teve acesso a um bom ensino médio, mas está lá no programa, na grade curricular, falar das guerras médicas. Dentro da cultura pop, a gente tem um filme mais conhecido, que é 300, os tais 300 de Esparta, batalham contra persas ou medo-persas nesse contexto das guerras médicas, e médicas justamente por causa dos medo-persas. Dentro desse conjunto de medos e de persas, esse conjunto étnico, e dentro desse governo, a crucificação ela era já desempenhada, mais ou menos nos mesmos moldes daquilo que a gente vê no Novo Testamento. A pessoa sendo pendurada numa trave, muitas vezes uma trave traspassada por outra, numa forma que hoje é a forma que a gente conhece classicamente a cruz, às vezes em T, e em algumas oportunidades em X. A pessoa pregada ali, ou em alguns casos até mesmo em árvores. E a ideia é que a pessoa sangrasse até morrer por uma hemorragia, ou talvez, dependendo de como ela estivesse pendurada, de asfixia pela incapacidade de levantar o corpo e conseguir respirar.
Aí depende de onde ela está pregada e como ela está pregada. Isso, desde a Medo-Pérsia, a gente está falando de algo assim. Quando os anos avançam, Império Medo-Persa, a gente está falando de anos 400, 300 a.C. Os persas, eles caem depois das guerras médicas, principalmente pelas mãos de Alexandre, o macedônio. A Macedônia fica ao norte da Grécia, né? E ela, de certa forma, é uma parte de cultura grega também. Então, em alguns aspectos, alguns consideram a expansão da Macedônia uma expansão da cultura grega. Certamente, Alexandre tinha uma agenda de expansão da cultura grega. Essa agenda de expansão da cultura grega a gente geralmente chama de helenismo. Os helenos, os gregos e a sua cultura estão sendo expandidas. E Alexandre também faz uso da crucificação, a gente tem registro disso. Na cidade de Tiro, de Alexandre crucificando 2.000 pessoas, num ato de absoluta tirania. E então esse modo de execução capital, ele se populariza ali naquele pedaço do Oriente Médio, de forma que a frase que eu sempre digo é que a crucificação não é um instrumento judaico de pena capital, mas romano. Isso que eu afirmo é verdade para o primeiro século, mas isso não significa que judeus nunca tenham realizado crucificações eles mesmos. No período de dinastia Hasmoneia, quando os judeus eles têm alguma autonomia entre a queda do Império Persa, o domínio macedônico não tão bem estabelecido por meio dos Seleucidas, os judeus eles armam uma revolta, que é a Revolta Macabeia. A gente já tratou dela algumas vezes aqui no canal também. E nessa Revolta Macabeia eles acabam estabelecendo um reino autônomo que tem bastante conflito interno. É por causa desses conflitos internos, inclusive, que existe um enfraquecimento desse reinado, e depois desse enfraquecimento, Roma aproveita a oportunidade para tomar o lugar. Agora, durante a dinastia Hasmoneia, nós temos um episódio que Flávio Joséfo narra, e aí a gente precisa depender da confiabilidade do relato de Flávio Joséfo, mas a gente tem um episódio que Flávio Joséfo narra, no qual 800 fariseus são executados por morte de cruz, enquanto suas esposas e seus filhos assistem de longe. E então, como a crucificação ela é um evento longo, a morte por asfixia ou por hemorragia, enquanto eles estão morrendo asfixiados, os oficiais da corte Hasmoneia executam as mulheres e os filhos diante dos seus próprios olhos. Então isso é a crucificação. É esse tipo de coisa que é a crucificação. Quando a gente fala de uma pena capital, a gente está falando desse tipo de pena absolutamente cruel e, de certo modo, exemplar. Para que as pessoas que vejam o que acontece com quem é crucificado não desejem jamais repetir aquele erro que o crucificado fez. Erro, entre aspas, o erro pode ser simplesmente se opor ao governo dominante ali. Aliás, com absoluta frequência esse é o caso. Quando a gente fala, por exemplo, de outro evento judaico, que é a existência de uma comunidade que a gente chama de comunidade essênia, os essênios, se eles existiram como comunidade de Qumran, que é algo que a gente não sabe muito bem, ali nos documentos de Qumran que dão conta das regras internas de como essa comunidade funcionaria, o ato de traição à comunidade, de abandono da comunidade,
era punido, possivelmente, a gente tem documento literário para isso, a gente só não sabe exatamente se isso de fato veio a acontecer alguma vez ou não, mas o que era previsto para quem eventualmente fizesse um ato de traição ou de deserção de deserção da comunidade era possivelmente a crucificação também. E então nós temos aí ao longo da história esse instrumento de execução absolutamente terrível sendo utilizado no âmbito da história judaica também, na comunidade de Qumran uma coisa mais incerta, na dinastia Hasmoneia algo absolutamente plausível que tenha acontecido, talvez aí com algum tipo de detalhe exagerado por parte de Flávio Josefo. Entretanto, é esse o tipo de coisa horrível e terrível que é a crucificação. Quando a gente chega no primeiro século com o domínio romano, a crucificação passa a ser uma exclusividade, uma marca do Império. A pena capital do Império. Quem tinha autorização para executar essa pena capital era o sistema judiciário do Império Romano. E era o judiciário do Império Romano para casos extremos de manutenção da Pax Romana. Casos extremos de manutenção da Pax Romana, do que a gente está falando? A gente está falando de gente que colocava em ameaça, gente que provocava algum tipo de distúrbio da tranquilidade local promovida pela Força Armada do Império. O que o Império Romano estava interessado em perpetuar? O Império Romano estava interessado em perpetuar o seu sustento financeiro por meio dos impostos e o seu domínio das terras conquistadas. E para isso ele estabelecia nas fronteiras do Império, nos pedaços mais longínquos de Roma, e aí a gente está falando de um pedaço longínquo de Roma quando a gente pensa na Palestina, né, quando a gente pensa em Jerusalém, na Judéia, se o que o Império Romano quer ali é o dinheiro do imposto. E o que o Império Romano quer ali é a manutenção do seu poder geográfico no local. Basicamente é isso. Então, quem era crucificado era quem ameaçava esse tipo de poder estabelecido de Roma. De forma que a liderança judaica em Jerusalém precisa persuadir as autoridades locais romanas para que Jesus seja visto como esse tipo de ameaça. E daí no relato evangélico a gente perceber que Pilatos parece um tanto resistente à crucificação de Jesus, porque Pilatos parece não identificar esse elemento ameaçador em Jesus. Mas note que naquele período, quem detém a autoridade para dizer crucifica ou não crucifica é a autoridade romana, é Pilatos. Daí no nosso credo, que sustenta-se até hoje, o credo apostólico, Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, sob a autoridade de Pôncio Pilatos, ainda que numa arquitetura montada pela liderança religiosa de Jerusalém, que se tivesse executado Jesus nos moldes da lei judaica, teria autorização para tal, teria feito um apedrejamento, como a gente vê inclusive no Novo Testamento que apedrejamentos acontecem. Tá? Essa é a crucificação de Jesus, que a semelhança das outras, muito provavelmente se deu por asfixia. Para que ele morresse mais rapidamente, como a gente tem
nos relatos evangélicos, provavelmente se deu por asfixia. Geralmente o corpo era deixado na cruz para apodrecer e servir de exemplo para quem passasse por ali. No caso de Jesus, isso provavelmente não aconteceu. Por quê? Por que isso não aconteceu? Qual a explicação provável para isso? Pelo fato de ser um festival, retira o corpo para que o que a gente quer depois disso é festejar, isso é uma coisa. E num segundo momento também, porque estamos em Jerusalém, então não vamos escandalizar os judeus que ali vivem. O que a gente quer é manutenção da paz e da harmonia romana. Portanto, deixar um corpo apodrecendo é um símbolo de impureza para a lei judaica muito complicado. Então, o melhor nesse tipo de caso é tirar o corpo. Então, basicamente é disso que a gente está falando quando a gente fala de crucificação. Um outro detalhe é que a maioria dos estudiosos concorda que o fato de ser um tipo de pena tão cruel, tão sádica, um tipo de morte tão dantesca, não é instantâneo, não é como a decapitação, que instantaneamente decapitou, a pessoa está morta. Ou a forca, que rapidamente a pessoa morre, quando a gente fala dos instrumentos de execução da antiguidade. Mesmo o apedrejamento, ele é de uma morte rápida, né? Quando a gente fala da crucificação, a gente está falando de algo longo. E então, esse sofrimento prolongado da vítima faz com que as pessoas que participem de crucificações sucessivas se tornem ainda mais cruéis. Então, quem executa a pena, os soldados que crucificam pessoas de tempos em tempos, eles meio que banalizam o sofrimento humano e daquele crucificado, daquela vítima, no caso de Jesus, uma vítima inocente. A morte é tão banalizada e o sofrimento é tão banalizado que passa a existir ao lado da pena da crucificação a tortura prévia que a gente vê descrita nos evangelhos. Essas pessoas acabam se tornando perpetuadoras de sofrimento, gente que gosta ou tem algum tipo de sadismo e quer ver o sofrimento começar antes mesmo da crucificação. A crucificação ela é isso. Ela é um instrumento para calar pessoas. Ela é um instrumento para coibir movimentos, para impedir movimentos, para colocar freios em ameaças. A crucificação de Cristo é diferente. A crucificação de Jesus tem um efeito completamente inverso na história. O que é absolutamente curioso, que essa crucificação especificamente, em vez de servir para parar um movimento, se tornou a mola propulsora de um movimento. Em vez de calar quem apresentava ameaça para a liderança religiosa de Jerusalém e, posteriormente, para o estabelecimento do Império Romano, no lugar de calar, se tornou uma mola propulsora para a anunciação do Evangelho. E, no lugar de colocar freios na expansão dessa proclamação, ela parece ter acelerado uma comunicação de uma mensagem que inicialmente seria circunscrita a um pequeno grupo de judeus. Mas o que efetivamente acontece é que isso vai ganhando força e alcançando pessoas ao redor da Judéia, na Samaria e até os confins da terra como nós conhecemos. Para além disso, ela acaba revelando o amor de um Deus que se entrega.
Nas palavras do teólogo reformado alemão Jürgen Moltmann, das quais eu faço coro, eu teria muita dificuldade em depositar confiança num Deus que permanece alheio ao sofrimento. E provavelmente eu estaria satisfeito com um Deus que, e aí já sou eu dizendo e não Moltmann, provavelmente eu já estaria satisfeito com um Deus que se preocupa em resolver as questões do sofrimento humano. Ele vai muito além das minhas expectativas, esse Deus, e a cruz se torna um evento absolutamente significativo também por causa disso, porque indo além de qualquer expectativa, ele não apenas oferece respostas para o sofrimento humano, Deus se torna participante desse sofrimento quando ele não precisava ser. Isso é a crucificação. É o próprio Deus, criador do universo, se submeter para reconciliar consigo todas as coisas ao pior tipo de sofrimento, como Cícero, poeta romano, atesta a respeito da cruz. De todas as vergonhas, a maior. Cícero, poeta, filósofo, estoico, romano, atesta isso a respeito da cruz. O próprio Deus se submetendo a isso é o que faz com que essa crucificação em particular tenha as características da crueldade de todas as outras, mas resultado inverso a todas as outras. Que Deus te abençoe e que nós possamos levar com a devida seriedade o quão tenebrosa é a sexta-feira que mata um Deus, que mata o Deus amoroso, inocente, com a pior das mortes. Que Deus possa nos abençoar e que Ele tenha misericórdia de nós.